Olá, eu sou a Gabi Xavier e eu sei, não comentei o segundo episódio da terceira temporada de Kaguya-sama, mas não desistam de mim. Querem que eu volte sempre comentando? Surgiu um imprevisto, mas se vocês comentarem aqui embaixo eu volto e comento sim. Porém, este é um vídeo extra em que eu quero comentar algo, um segredo que eu percebi sim ao fim desse segundo episódio. Algo que talvez muitos de vocês não tenham se ligado e é genial, sensacional e eu tô cada vez mais apaixonada por essa história. E se eu te disser que existem dicas e uma história paralela sendo contada desde a primeira temporada, inclusive nos encerramentos? Quer saber o segredo que tá por trás desse encerramento e que conecta dicas que já estavam na primeira e na segunda temporada? Vem comigo então saber. Ah, e se você gosta desse tema, é claro, fique no canal, se inscreva para acompanhar mais vídeos como esse e deixe mais sugestões que eu tô sempre lendo vocês. Me siga também @xgabixavier para mais conteúdos extras. Caso vocês tenham notado, aproveitando que tá chegando o friozinho, já estou vestindo essa estampa exclusiva da minha lojinha da Shinobu de Demon Slayer. Tem uma semelhante a essa do Gyu, tem várias outras de Demon Slayer, Hunter x Hunter, Shingeki, Jujutsu, tudo em loja.com.br/Gabi-Xavier. E você também pode comprar se mora na Europa, em Portugal, inclusive em loja.pt/Gabi-Xavier. Aproveita lá depois. Se você viu o encerramento dessa terceira temporada de Kaguya-sama, você deve ter reparado algumas coisas. Primeiro, excelente música maravilhosa, inclusive, na minha opinião, inacreditavelmente melhor que a abertura dessa vez. Também tivemos um traço diferente, parece que os personagens aparecem um pouco mais velhos e com feições diferenciadas do que a gente tem no anime. Outra coisa muito óbvia é que a gente tem um cenário futurista com algumas viagens Kaguya-alada que você já viu isso aparecendo outra vez. Sim, esse encerramento tem referências visuais e narrativos com o primeiro encerramento da primeira temporada e também tem easter egg com algo que foi dito só na segunda. Vamos começar a linkar esses pontos e descobrir como essa é uma história extra e ao mesmo tempo conectada com Kaguya-sama Love's War, enquanto trata dessa jornada paralela da Kaguya, princesa, resgatada por Shirogane quando ela foi raptada de volta para a Lua. Se você é fã do Estúdio Ghibli como eu, ou se você é situado em lendas, folclore da cultura japonesa, provavelmente você já ouviu falar da lenda da princesa Kaguya, o conto do cortador de bambu, aquela história da menininha que foi encontrada no meio de um bambu pequenininha que cresceu belíssima até o seu retorno para a Lua. Além da associação no nome, é claro, de que Kaguya do conto tem o mesmo nome da nossa protagonista neste anime de romance tão peculiar, também aconteceu no terceiro episódio da segunda temporada, o diálogo de Kaguya e Shirogane, em que eles estão observando estrelas no terraço, então eles falam do conto da Kaguya e existe uma promessa ou uma alusão do Shirogane de como ele faria se ele estivesse vivendo com a Kaguya este conto tão famoso no Japão. Resumindo aqui, tanto que o Shirogane e a Kaguya contaram quanto o que a gente tem da história da princesa Kaguya como um todo nessa lenda japonesa, um cortador de bambu muito simples certo dia encontrou no meio de um desses bambus uma pequena menininha que ele deu o nome de Kaguya e adotou junto com a sua esposa, pois não tinham filhos. Enquanto eles criavam a Kaguya, esse senhor achou outras vezes nos bambus outros presentes, dessa vez moedas de ouro, fazendo com que eles conseguissem, inclusive, enriquecer, ficarem muito bem, e não bastasse só o enriquecimento, a fama dessa menina que cresceu num tamanho normal com o tempo foi enorme por causa da sua incrível beleza. Essa Kaguya Hime, ou a princesa Kaguya, chamou a atenção de toda a sociedade por ter uma beleza tão estonteante a ponto de chamar a atenção de 5 príncipes diferentes que queriam casar com ela. Esses 5 pretendentes foram até a Kaguya e muito espertamente, querendo despistá-los e, claro, não casar com nenhum deles, ela fez pedidos impossíveis, pedindo joias, tesouros de lendas que não daria para encontrar de nenhuma forma. Todos os 5 falharam, mas alguns teriam levado presentes fake, que eram falsos, já que os verdadeiros eram impossíveis de encontrar, portanto não foram aceitos. Outros simplesmente desistiu e há até quem fale que um deles morreu ao longo dessa jornada do pedido impossível. A menina Kaguya chamava tanta atenção que o próprio imperador do Japão em pessoa foi falar com ela, pedir sua mão, mas Kaguya veio da Lua. O filme do Estúdio Ghibli que trata desse conto, ele faz as suas próprias interpretações e alusões do porquê ela estava lá, porque ela retornou e até insere um romance que não está devidamente no conto original, mas não há qualquer explicação do porquê
porque ela pertenceria e precisaria voltar realmente para a Lua. Na história original, Kaguya teria alguma relação amorosa ou assim implícita, sentimentalmente, de alguma forma vinculada com o Imperador, e quando chega o momento em que ela inevitavelmente precisaria voltar, não adiantava qualquer barricada, qualquer tentativa dos pais, do Imperador ou de qualquer exército de não deixá-la ir, porque ela foi. Só que antes de ir, ela teria deixado uma poção, um elixir da imortalidade com esse seu amor, e sem uma promessa ou combinação explícita, este seu amor teria queimado, destruído o elixir, porque ainda que ele pudesse ser imortal com ele, viver eternamente sem o seu amor, Kaguya, seria doloroso demais. Nunca mais eles teriam se encontrado. Essa história, o fim dessa história, revolta muito o Shirogane pelo que a gente vê nesse episódio da segunda temporada, porque ele condena bastante esse cara que não percebeu qual era o pedido implícito da Kaguya. Segundo ele, esse gesto de deixar uma poção da imortalidade com seu amor seria uma forma da Kaguya Hime dizer: olha, não sei quando, não sei como, mas eu vou voltar para te buscar. E o tempo pode ser longo demais para uma existência humana, então beba isso e sobreviva tempo suficiente para a gente conseguir ficar juntos novamente. E para deixar a nossa Kaguya Shinomiya ainda mais rubra de vergonha, ele ainda completa dizendo que se fosse ele e ela lá, ele tomaria essa poção e daria um jeito de buscar, de roubar ela de volta da Lua de qualquer forma. E sabe o que a gente viu nesse encerramento? Essa promessa se cumprindo. Vamos chegar nesse encerramento novo, mas antes vamos lembrar rapidinho o que foi o primeiro encerramento de Kaguya-sama. A gente viu um pouquinho do que seria a vida da Kaguya na Terra, alguns paralelos que são normais, vida comum, ela sempre se sentindo sozinha, isolada, em determinado momento ela sendo levada para ir embora. Nesse encerramento ela estava sendo levada por um dirigível, e nessa versão da primeira temporada, no tempo real, presente que a gente acompanha, o Shirogane arranjou um avião, sei lá, qualquer, não sei como chama esse tipo de avião, mas ele, com a ajuda da Chika e também do Ishigami, conseguiram resgatar a Kaguya, que ganha asas como um ser alado, um ser angelical. E nesse caso o encerramento termina com os dois juntos, conseguindo completar essa fuga, e seria parte de um sonho da Kaguya, que na primeira temporada, neste encerramento, ela é acordada pelo Shirogane. O terceiro encerramento faz um paralelo exatamente oposto. No final dele, nós vamos ver o Shirogane sendo acordado pela Kaguya, inclusive implicitamente com um beijinho no rosto. Mas o que o terceiro encerramento conta? Justamente a promessa do Shirogane acontecendo. No começo do encerramento, a gente vê algumas lembranças paralelas de imagem do futuro e do passado que nos deixam perceber o que aconteceu nesse pulo do tempo entre o encerramento de primeira temporada e esse atual. Quando eles conseguiram fugir no avião super felizes, algo aconteceu, que esse avião caiu e a gente vê ele destruído, Kaguya com suas asas ao lado do Shirogane e ela sendo levada, coroada contra sua força, de volta para a Lua. Ou seja, logo depois daquilo que a gente viu na primeira temporada, nessa história de um conto paralelo desse casal, os dois foram separados à força. Mas olha o detalhe, ela deixou para ele uma poção da imortalidade. Uma poção que nesse encerramento a gente vê ele recebendo, guardando e tomando, porque ele precisa sobreviver o suficiente para resgatar novamente a sua amada de qualquer jeito. No presente, a gente ainda conseguia ter alguns vislumbres da sua irmã, do seu pai, também de toda a turma ali do colégio, incluindo a Chika, Ishigami, Miko, a Hayasaka também, só que acontece algo muito importante nesse encerramento que deixa algumas dúvidas, uma grande passagem de tempo. Logo depois que o Shirogane bebe essa poção para ser imortal, a gente vê um plano surgindo na tela, numa visão muito mais futurista e digital. O plano Taketori estaria sendo desenvolvido. E sabe qual é o nome em japonês do conto da princesa Kaguya? Taketori Monogatari. Pois é uma associação clara, direta, super explícita a este conto e a jornada dos dois misturada com essa fantasia. Esse plano Taketori, ele envolveria resgatar a Kaguya do seu planeta, tem direito a uma telinha mostrando a Terra e onde ela estaria, e eles iriam resgatar ela finalmente depois de muito tempo. Muito tempo sim, porque também existe um take em que a gente vê os prédios modificados, crescendo e ficando muito mais modernos. Isso nos mostra que ele viveu o suficiente, não sabemos por quantos anos, mas ainda jovem, para que conseguisse dinheiro e uma articulação militar para eles resgatarem com direito a naves com coraçãozinho e tudo, Kaguya lá no seu planeta ou na Lua.
Junto dele nessa missão, a gente tem alguns personagens que, com traço diferente, idade um pouco também distinta, parecem todos aqueles que a gente já conhecia no passado deste universo. Só que, se o Shirogane viveu tempo suficiente para os prédios se modernizarem e ele mesmo juntar um equipamento, militares e força para conseguir resgatar a Kaguya, provavelmente seus amigos estariam, no mínimo, bem velhinhos. Não faz muito sentido que ele tenha, nessa história, dividido a sua poção com os seus amigos, mas existe uma dica, talvez, também no capacete desta nova Chika, dentro da nave, em que só nela tá escrito Oni. Oni, que poderia ser, aqui eu chutando, uma alusão a demônio ou espírito, fantasma de quem já morreu? Será que então aqueles são androides, são descendentes, são cópias, clones, algo que também a tecnologia possibilitou que Shirogane também juntasse para essa hora da missão final? Olha, as pistas são muitas e eu encontrei mais enquanto eu editava, porque, por exemplo, temos sobrenome de copiloto que se chama Kashiwagi, assim como a Nagisa, outra personagem já dessa história. Shijo seria o sobrenome do capitão ou capitã, que pelo que eu pesquisei também é sobrenome de personagem de Kaguya chamada Maki Shijo. E o piloto se chama Tanuma, que é um sobrenome também do Tsubasa, então descendentes, cópias ou magia, os amigos do passado de certa forma permanecem nessa missão do futuro. Seja como for, eles conseguem ter uma batalha, lutar e com muita força e obstinação, Shirogane, nessa história paralela, consegue resgatar a Kaguya. Eles se reencontram, eles ficam juntos em um final extremamente romântico, com direito aos seus amigos androides, inteligência artificial, não sei, Chika que parecia careca, mas no fim não era, todos eles olhando e contemplando um final feliz. A promessa que ele fez no telhado para Kaguya se concretizando, não importava quanto tempo precisasse passar. No conto original, o amado não tomou essa poção da imortalidade e o amor jamais pôde prevalecer. Ele fez diferente. O encerramento já chamou minha atenção de cara, a música já me prendeu, o design era lindo, a direção estava maravilhosa, mas eu só comecei a captar a lenda por trás disso tudo por causa do nome da missão. E aí, quando eu fui juntando as peças, eu fiquei maravilhada do quanto esse anime ainda consegue me surpreender muito mais. Quando que a gente ia imaginar que aquele primeiro encerramento estava começando uma história paralela à original, fazendo alusão a um diálogo, um conto que foi citado lá na segunda temporada e que agora na terceira a gente aparentemente encerraria de uma maneira tão bela. Curtiram essa informação, essa curiosidade? Perceberam algum outro vínculo e dica nesse encerramento que eu não percebi? Lembrando vocês que eu não leio mangá, eu não sei o que está acontecendo, eu sei que está se encaminhando para algo como uma finalização já, mas ignorante aos fatos atuais da história, eu não sei dizer se tem qualquer alusão ao mangá em si. Se vocês quiserem deixar curiosidades desse tipo, sinalizem spoilers aqui embaixo, mas eu vou adorar saber e descobrir que tem mais coisinhas que eu ainda não tinha percebido. Se curtiram esse vídeo, se inscrevam para mais conteúdos como esse e vejo vocês em todos os próximos vídeos aqui, sempre tendo esperança de que você vai clicar nesse botão e vai querer continuar comigo. Até a próxima, hein? Tchau!